Aquino mandou R$ 30. Salve família, parabéns pelo trabalho Rock. Pergunta leiga, poderiam os países como um todo fazer um grande boicote à USA? As consequências seriam muito ruins? Abraços. Sou Aos, seu grande fã. aos Estados Unidos, eu a. Quem fazer um boicote? O mundo? Todos, o mundo fazer um Aos boicote. Estados Unidos? É. Por que isso? Será? Bom, também não sei. Um boicote aos Estados Unidos? Acho que é porque o Trump tá aí falando, se você tá com BRICS, vai tomar taxa de 10%. Ele tá metendo essa daí, né? A resposta é não, não poderiam, porque o mundo inteiro depende da economia americana, não tem alternativa, é a maior potência econômica. Os Estados Unidos têm uma relevância muito grande. Não acho que é do interesse do mundo. E mesmo assim, se fizessem isso, eu não sei se o objetivo é só se vingar dos Estados Unidos ou destruir os Estados Unidos. A economia americana ela funciona sozinha internamente, mesmo sem o mundo. Claro, ninguém é autossuficiente, né? Os Estados Unidos certamente ia ter problemas com um monte de coisas, mas poderia sobreviver mais do que muitos outros países. Os Estados Unidos, eles não têm não teriam uma questão com mão de obra lá para fabricar os seus bens de consumo? Teriam, mas o que já tem lá dentro, né? Tá lá dentro. Isso no futuro pode ser um problema, tanto que a discussão de imigração, uma parte dessa discussão faz sentido fazer isso, vai faltar mão de obra. Uhum. Mas hoje tem gente lá dentro. Num futuro pode ser que não tenha, principalmente pela questão demográfica, que os imigrantes trazem um outro perfil demográfico diferente do perfil do cara que tem uma condição de vida melhor como o americano. Mas assim, os Estados Unidos é uma grande potência agrícola, é uma força industrial, tem um monte de fábricas de tudo quanto é coisa. Não vai ser talvez no mesmo preço, tem algumas coisas que não vão ter imediatamente. É um país que está super globalizado, mas o comércio internacional representa uma parcela da economia americana menor do que a parcela da economia chinesa, por exemplo. Num caso de você fechar a tal da guerra comercial, os Estados Unidos ele se prejudica menos do que muitos outros países, que dependem muito mais desse comércio exterior, tipo a Alemanha. Uhum. De novo, óbvio, um monte de coisa vai ficar mais cara, um monte de coisa não vai ter imediatamente, mas a economia americana ela é mais completa, é um país continental, de proporções continentais, com um grande mercado consumidor, ou seja, não precisa depender muito dos mercados lá fora para vender, pode consumir lá dentro. Se você tem um grande mercado interno, fazer negócio vai dar chance de dar certo, é muito, muito boa, né? Sim, sim. E existe, você acredita que serão taxados mesmo os BRICS e os seus associados? Porque isso daí é a última ameaça do Trump, né? Olha, assim, todas essas ameaças sobre as taxações, ele voltou atrás. Uhum. Se ele taxar, eu não acho que é permanente. E eu não acho que isso causa incômodo nenhum. A China já foi taxada, a Rússia já é sancionada, aí a Índia já está numa relação, estão chegando num consenso ali, resolvendo as coisas. Tá bom, o Brasil vai se dar mal, o Irã já não participa de nada da economia, os outros países do Oriente Médio já têm uma relação um pouco melhor, ou dependendo do país, com os Estados Unidos. Eu acho que muda muito falar que os BRICS... Aliás, eu nem... Assim, os BRICS é uma fantasia, né, que talvez só o Brasil agora quer acreditar, porque nem o Putin e nem o Xi Jinping vieram. E o Brasil continua apostando nisso. E nem esses dois, estão entendendo que isso tem algum propósito. E essa é uma característica interessante para a gente analisar, que muitas dessas alianças que surgem, até mesmo o eixo das ditaduras que eu falo bastante, né, que é Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, uma coisa é você estar aliado porque você odeia o seu rival, o seu inimigo. Outra coisa é você estar aliado porque você tem um inimigo comum, mas você tem coisas em comum. Os BRICS, eles não têm quase nada em comum. A única coisa que eles têm em comum é o ódio pelos Estados Unidos.
Ou é o sentimento anti-americano, anti-ocidente, sei lá. Isso não é suficiente para você progredir. É suficiente para você criar um grupo e ficar falando contra aquele que você não gosta. A gente viu um pouco, né, dos limites desse tipo de lógica na questão do Irã. Porque nem Rússia e nem China foram ali defender o Irã. Diferente da postura que eles têm entre elas e a Coreia do Norte, né? Os três, Rússia, China e Coreia do Norte, o alinhamento é maior. Com o Irã, já ficou um pouco mais distante, porque já tem menos em comum. E se você pensar bem, né? A Rússia quer ser o líder do cristianismo ortodoxo. E se coloca como. A China é um regime ateu, uma sociedade que não quer falar de Deus. E o Irã é um fundamentalista islâmico. São três coisas muito estranhas, né? Tem pouca unidade de propósito em comum. A Rússia e a China têm mais, são duas potências atômicas grandiosas, veem nos Estados Unidos o seu antagonista, o seu rival, tem tamanhos também proporcionais. Uma já teve numa briga dessa rivalidade com os Estados Unidos, a outra está entrando na sua rodada de brigar com os Estados Unidos. Então, ali tem uma simbiose um pouco melhor. Mas ainda assim, a gente enxerga o limite. Se a gente comparar os BRICS com o projeto europeu. O projeto europeu é um projeto civilizatório. O que eu quero dizer com isso? Ele tem um norte. Ele tem um lugar para onde se quer ir. Ele quer chegar em alguma coisa. Existem valores em comuns compartilhados, com um objetivo compartilhado para construir um projeto político e experimental que a humanidade nunca fez, que é uma organização política supranacional. Isso não foi criado. A União Europeia é o mais próximo que a gente chegou disso. Pô, esse é um grande projeto humano. É um projeto civilizatório. É um projeto de evolução, de crescimento humano. Agora, qual é o projeto civilizatório que os BRICS têm? Acho que eles não têm nem essa intenção. Sim, mesmo. não tem. Então, mas aí começa a virar uma brincadeira, né? Uma palhaçada. Porque não tem utilidade nenhuma isso daí. Eu nunca tinha olhado por esse ângulo aí, na verdade. É uma coisa muito, muito rudimentar, que se fica se colocando muito aposta. E junto com isso vem o Sul Global. Mais um dos termos que não querem dizer absolutamente nada. Não existe Sul Global, não existe unidade nenhuma entre esse Sul Global. Cada um desses países não compartilha nada, não coordena nada, porque mal consegue coordenar os seus problemas internos. Então, é mais do que uma fantasia. É uma perda de tempo completa. Porque, assim, parece que é um atraso, um ranço, né? A gente era terceiro mundo, essa era a nossa categoria. Aí depois a gente virou emergente. Aí agora também não é mais emergente. Então qual é a nossa categoria? Vamos arrumar uma outra categoria. Vamos ser Sul Global. Sul Global? Não sei o que é Sul Global. Entendi. Tipo assim, não me diz nada, entendeu? Entendi.